Você sabe a importância da leitura? Você sabe quão importante é criar o hábito da leitura? Hoje, nós trazemos aqui um vídeo para falar um pouco do poder da leitura, de como isso pode transformar a sua vida, não só pessoal, como também profissional, e está dentro daquela nossa série, né? Livros que mudarão a sua vida. Estou aqui com o Sérgio, e a gente hoje vai bater um papo aqui para entender o poder da leitura. Ô, Paulo, inclusive vale a pena mencionar, importante, que essa nossa conversa está baseada num artigo, num blog que a gente vai mostrar para vocês, que foi um artigo criado pela Fernanda Mozambani, que é uma colaboradora e vai estar com mais frequência no nosso blog, trazendo a experiência dela, a visão dela. Inclusive, ela gravou um vídeo no nosso canal falando sobre marketing digital. Maravilha. Então, vamos lá. Desbloqueie o poder da leitura. Transforme a sua vida e a sua carreira. A leitura é uma jornada transformadora que pode abrir portas para o conhecimento, né? E o crescimento profissional e o sucesso profissional e pessoal, né? Com o crescimento, é o bônus que a gente adquire a partir da leitura, né? Não é isso, Sérgio? Paulo, e esse título a gente colocou de desbloquear, por que disso, né? Porque a leitura, a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa, leva a gente para tantos outros lugares, e eu tenho certeza, Paulo, a minha visão, a minha experiência, que a gente não utiliza todo o potencial da leitura, ou está usando muito pouco do que ela é capaz de proporcionar em termos de conhecimento, para onde ela leva a gente, as oportunidades, as capacidades que ela cria. Então, gente, vamos embora e vamos desbloquear e vamos nos conectar com esse tema tão relevante que é a leitura. Por que é importante, Paulo? Então, a leitura ela leva você a lugares, né, em que você ainda não está ainda habituado, né, com a expansão do teu conhecimento, da mente, com temas diferentes que você não domina. Paulo, mente que é expandida, como é que você sempre fala? Nunca mais volta para o seu estado natural. Uma vez expandida a mente, ela sempre ficará ou daquele tamanho ou no tamanho maior do que o original. Por isso é que é tão importante você expandir os seus horizontes através do conhecimento e do crescimento, que é o que a leitura nos traz, né? Que é o bônus que você ganha com a leitura. Então, olha, abrace novas ideias, né? E fortaleça a sua comunicação. A leitura ela pode ampliar a sua perspectiva, te conectar com diferentes culturas, pensamentos, experiências. A questão é a seguinte: eu tenho um pensamento determinado de coisas que, através da leitura, aquele pensamento ele pode se transformar. Ah, mas isso é porque eu vou mudar de opinião? Talvez sim, eu acho que é importante mesmo, se a opinião que você se transformar, se isso for melhor, né, se você adquirir uma visão melhor de mundo, você tem que realmente estar com a mente aberta para poder abrir os horizontes, né? As oportunidades de descobrir novos mundos através das páginas de um livro, ela é uma coisa muito natural a partir do momento que você adquire esse hábito, né? E aí você acaba tendo um repertório mais culto, você consegue ter uma conversa mais variada, mais rica com as pessoas, a tua comunicação ela melhora significativamente, o teu português, o teu linguajar, a tua biblioteca, né, teu conhecimento, teu vocabulário fica mais rico, você consegue ter uma interação mais eficaz com as pessoas, porque acaba se transformando numa pessoa mais cativante, né, com mais histórias para contar, né? Então, isso é muito importante, o hábito da leitura. Paulo, eu queria trazer o exemplo que eu me deparo todos os dias, tá, Paulo? Nesse processo de mentoria, nos projetos da Clique, que é as pessoas quando vão buscar um emprego e vão para uma entrevista. Então, é muito comum, a gente faz simulações de entrevistas, a gente tem vídeos aqui no canal, com o Yuri, com outros profissionais incríveis falando de entrevista, onde é um momento crítico, né, para conquistar um emprego, é o momento da entrevista. E aí a gente vê como faz falta a comunicação, exatamente nessa linha, tá, Paulo, que você está falando,
do vocabulário, de expressar ideias, expressar pensamento, expressar suas opiniões. A gente vai falar de opiniões, de pensamento crítico daqui a 2 minutinhos. Então, Cultura. essa capacidade de conversar, de expressar as ideias, de sair, muitas vezes, do que as pessoas que estão ao seu redor pensam, do ambiente que você está. Então, é muito comum numa entrevista, Paulo, faltar repertório. Não adianta decorar, gente. Todo mundo sabe quais são as perguntas mais frequentes e vamos preparar para as perguntas mais frequentes. Quem é você? E você tem que conversar, você tem que falar sobre o que você aprendeu, sobre os trabalhos que você já fez, formais ou informais, qual é a sua experiência de vida. Você precisa articular, você precisa mostrar a sua ideia, você precisa, às vezes, fazer até um contraponto nessa entrevista de emprego. Não é só ficar assim, pois não. Não. Eu tenho uma visão diferente, fazer as perguntas durante a entrevista de emprego, como é que essa empresa, como é que a cultura, como são os resultados, o que ela valoriza. Então, gente, faz toda a diferença. Eu vejo as pessoas preocupadas, Paulo, em como é que eu faço currículo? Aonde eu entrego o currículo? Não sei o quê. E esquecem uma das coisas mais importantes, que é a comunicação, que está associada também a uma aprendizagem, está associada a desenvolver uma opinião. Então, é muito base. Os nossos vídeos mais assistidos, Paulo, são sobre comunicação. As demandas que eu mais escuto é comunicação. Agora, Paulo, me responde. Você conhece alguém que se expressa bem as suas ideias, que não tem uma base na leitura? Você já viu? Eu, na minha... Não. Se tem uma outra forma, gente, quem estiver assistindo, avisa. Não, Sérgio, tem outra coisa, mas eu, na minha experiência, não consigo construir essa imagem sem passar pela leitura, compreensão, questionamento. É fundamental. A gente tem que realmente, quem ainda não tem esse hábito, que é um hábito extremamente saudável, passe a ter. Né? Olha aí o pensamento crítico, Paulo. Isso aí. Desperte o pensamento crítico, né? Que é uma das ferramentas essenciais para aprimorar o raciocínio, né? Desenvolvendo o senso crítico, que é essencial para a gente tomar decisões mais estratégicas, resolver problemas com criatividade, liderar com mais eficiência. Tudo isso está associado ao pensamento crítico. Quanto mais você consegue ter ideias, e ideias essa, criatividade, elas são despertadas e são aprimoradas através da leitura, justamente porque você melhora o teu raciocínio, né? E aí o raciocínio ele acaba te dando ferramentas para que você possa ter um senso crítico mais aguçado e consegue também fazer com que você tenha mais criatividade para soluções de problemas, né? E hoje a gente sabe que uma coisa que é bem importante nas empresas é a questão da adaptabilidade. Então a gente tem que ter realmente o famoso jogo de cintura, né? Que a gente fala, e ter essa questão da capacidade de resolução de problemas, né? Que a gente tem vídeos também que a gente trata sobre o tema. Isso tudo também desperta aquela comunicação eficaz, né? Então, assim, com isso, você vai construindo habilidades essenciais, que a gente sabe, né? Porque os livros, eles acabam abordando uma quantidade enorme, né? De assuntos, de situações. Então, vocês têm lá a questão de gestão, questão de história. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento bem importante, né? Que é a tecnologia em massa, né? Entrando nas empresas, a questão da inteligência artificial. Então, isso tudo a gente tem que ter, inclusive, até para você acionar um chat GPT, por exemplo, né? Que o pessoal acha que é só perguntar e ele responde, a gente já falou sobre isso. A qualidade da pergunta ela está diretamente associada à qualidade da resposta que, por exemplo, o chat GPT vai te trazer, né? Então, até para isso, a gente tem que ter o hábito da leitura para poder ter mais vocabulário, a mente mais expandida, né? Para que a gente possa realmente ter um repertório maior para questionamentos. Então, isso é fundamental, despertar o pensamento crítico. E isso, através da leitura, vai ter assim um caminho muito mais curto para você adquirir essa habilidade, né, digamos assim. Ô, Paulo, a gente podia ter abordado a leitura por vários aspectos, e a gente vai trazer isso mais na frente, e a gente trouxe essa questão do pensamento crítico, que é bem relevante
e que a Fernanda Bosandani colocou, acho que colocou muito bem. A gente vai mostrar o blog que ela escreveu, né, o artigo que ela escreveu no nosso blog, bem interessante. Porque, de novo, né, eu já fui responsável por contratação de muitos jovens em empresas de diferentes tipos, seja jovem aprendiz, seja estagiário, seja em cargos iniciais. E é terrível quando você faz uma reunião e quando você fala, quando você traz, e ninguém tem a capacidade de contra-argumentar, de discutir, entendeu? De Quando você fala contribuir, de um né? tempo, você volta para uma outra reunião e aí ninguém leu, ninguém estudou. E é como você falou, Paulo, a capacidade de contribuição, de contra-argumentação é lá embaixo. Então, as pessoas que se destacam, pode prestar atenção, gente, que vocês estão olhando. É aquela pessoa que argumenta, que faz uma pergunta pertinente, que põe um contraponto, que põe uma dúvida. Ele se posiciona, porque tem segurança. A leitura, Paulo, para mim, ela traz essa autoestima, essa confiança, porque eu estudei, eu li, eu me preparei. Olha a imagem do nosso amigo lá. Inclusive, Paulo, ele está com 3 mãos, tá? Ele está com a mão a mais ali. Mas olha quanta coisa, assim, a cabeça da gente, quantas coisas passam pela cabeça da gente. Tenho certeza que muito que está passando ali é fruto de leitura, do que ele estudou, o que ele ouviu, o que ele se posicionou, o que ele argumentou, contra-argumentou e aprendeu. Então, é esse pensamento crítico que vem da leitura, que vem da aprendizagem, que vem do seu interesse em ler, de pesquisar, para se posicionar, podem anotar. Vai te trazer segurança e vai te trazer muito destaque na sua carreira e também na sua vida pessoal, né, Paulo? Sim. Quando você se posiciona na família, quando você se posiciona no relacionamento, quando você falou lá um tempo atrás, quando você sai com amigos e discute outros temas, sai fora. Poxa, o Paulo é aquela pessoa que fala coisas diferentes, isso atrai, facilita aquela rede de relacionamento que a gente sempre fala também em todo nos nossos conteúdos, a gente sempre traz. Transformando uma pessoa interessante, né? Não uma pessoa interesseira, né? Então, assim, primeiro, tem situações de você ser uma pessoa interessada em adquirir conhecimento através da leitura, de pensamento crítico, análise crítica, da questão de desenvolvimento mesmo, né, da mente e tal, ser uma pessoa interessada, ser uma pessoa interessante, que as pessoas queiram dividir informações com vocês, que você seja parte integrante de um grupo, né, daquela estrutura que a gente falou, e o Sérgio deu uma dica valiosíssima para você montar um seu networking, né? E aí, você sendo uma pessoa interessada e interessante, você deixa de ser uma pessoa interesseira só, porque você tem que ter, numa questão de montagem, né, de uma rede de relacionamento, você tem que contribuir, não é só pegar informação, né? É justamente essa troca, né? E como você falou, Sérgio, às vezes numa reunião de empresa mesmo, como acontece várias vezes, às vezes o gestor fica ali falando, provocando as pessoas, até para ver se alguém se manifesta. Por quê? Como a gente sabe, né? Nós também não somos donos da verdade, ninguém é. Então, de repente, a pessoa saca uma história, uma ideia, né? Que, por conta da leitura, do pensamento crítico, do desenvolvimento do raciocínio, vem com uma ideia que agregue valor, né? Àquilo que o gestor está trazendo, e, de repente, pode ali se destacar, ter uma situação melhor dentro da empresa, né? Então, assim, só tem bônus. Só tem bônus. É muito importante. Invista sempre no seu futuro, né? Exatamente, né, Paulo? Então, a leitura do ponto de vista do bem-estar, como a gente falou, te leva para lugares de prazer, de descobertas. Como você falou, né, Paulo, de história, de lugares, de viagens, de ficção, de realismo, de realidade, de conhecimento, de compartilhar. Assim, o bem-estar é inegável. O crescimento profissional, essa capacidade de se questionar, de rever os seus pontos, de ajustar, de realinhar, né? Nossa, quantas vezes isso aconteceu e acontece comigo, né? Através de leitura e de Até opiniões hoje, né? diferentes. A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E o sucesso profissional, Paulo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Não tem atalho, não tem. Eu vou ler só os resumos.
a gente tem pouca, não tem, muitos de nós não temos muitas oportunidades profissionais ao longo da vida, Paulo. Essa é que é a verdade, né? Muitos de nós, pelo toda a questão educacional, da economia, social, bom, né, tem vários motivos. E a gente tem que aproveitar, tem que se preparar para essas oportunidades. Não existe sorte, né, Paulo? Você também falou uma coisa dessa, assim, não existe Sim. sorte, né? Tem que estar preparado no lugar certo, na hora certa. Então, a sorte, ela acompanha a quem está mais bem preparado, né? Então, é muito comum as pessoas reduzirem o esforço, né, que alguém está fazendo à sorte. Olha, fulano teve uma sorte danada, abriu uma vaga de emprego e não é que ele estava com todo o perfil para aquela vaga de emprego, mas como é que você adquire o perfil para aquela vaga de emprego? É estudando, é buscando conhecimento, é tendo uma leitura eficaz, né? Então, assim. Se posicionando, né, Paulo? De novo, é a autoconfiança que ele conquistou, ele soube demonstrar o conhecimento e a experiência que ele tem, que são relevantes. Foi sorte. Aí a pessoa teve sorte, né? Aí reduzem a questão da sorte. Então, assim, é igual o sucesso, né? O sucesso, todo sucesso, normalmente, geralmente, quase que em via de regra, começa no fracasso, né? Mas as pessoas acham, né, nessa questão de redes sociais hoje em dia, que todo mundo colocando lá uma vida perfeita, uma vida só de alegria em redes sociais, aquilo não é a realidade, né, da vida. E outra, a pessoa acha que sucesso é você adquirir uma nova habilidade, fazer e a coisa dar certo. Não, é insistir. Você, para ter sucesso, você tem que insistir, você tem que repetir sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente está falando aqui que a leitura é um investimento absurdo, né, na sua vida pessoal. Então, a gente indica aqui, não é dedique apenas, né? É dedique pelo menos 15 minutos por dia para colher os benefícios da leitura. Então, se você adquirir um hábito todo dia, veja, é pegar 15 minutos da sua vida e fazer uma leitura, uma boa leitura de um bom livro que tenha uma relevância. Nós, por exemplo, na nossa série Livros que Vão Mudar a Sua Vida, né, a gente tem lá vários e vários exemplos, vários e vários resumos. O Sérgio vai mostrar aqui daqui a pouco o nosso blog, né? Esse tema aqui, por exemplo, foi colaboração da Fernanda Monzambani, né, que é uma colaboradora aqui nossa, tal. Então, vocês vão perceber que lá tem diversos temas, diversos livros resumidos que vocês podem pegar ali. Pelo resumo, vocês já vão ver se cria o interesse, né, de aprofundar mais. E, lógico, né, adquirindo o livro, vocês vão poder ter uma leitura mais abrangente sobre o tema, porque a gente tenta resumir ali para trazer a ideia central dos livros, né? Mas, assim, é fundamental que vocês façam esse exercício. É minimamente 15 minutos por dia, 15 minutos por dia. E não desistam, né, Paulo? Não desistam, porque se a gente lê coisas que a gente não entende, pede ajuda, lê sobre um outro ponto de vista, às vezes a leitura de um livro, de um tema, às vezes tem diferentes visões, alguém te explica melhor e você passa a entender daquele assunto. Então não pode desistir, né? Se você pegar 15 minutos, pelo menos, todos os dias, criar esse hábito, vejam, vamos tirar o domingo, vamos deixar o domingo para folga, né? Vamos dizer assim. Se você fizer esse hábito durante a semana, de segunda a sábado, 15 minutos todo dia, numa semana você vai ter uma leitura de 1h30. Né? Num mês, você vai ter uma leitura de 6 horas. E assim você vai lento, de repente não tem ainda um hábito de leitura, o livro, de repente, pode ser um pouco maior. Hoje, o conhecimento, quem está em busca do conhecimento, tem vários canais que podem agregar, que podem ajudar. Um deles é o nosso, né? Então, a gente sempre fala, quem tem interesse, inscreva-se aqui no canal, indique para os amigos. Lá o blog, né, como a gente falou várias vezes da Fernanda, né? Então ela vem falando sobre o tema, traz toda a experiência dela, a vivência dela. Então, gente, não deixem de ler. Tem outros temas, né, Paulo, como o Paulo falou, os resumos de livro, outros artigos correlacionados, vários relacionados à carreira, aos comportamentos, às soft skills, ao mercado de trabalho, a conquista, a jornada do primeiro emprego. Então, deixe seus comentários, não percam, realmente que o blog tem muito
Muito conteúdo mesmo. Deu trabalho, mas está muito bacana, bonito, e a gente está ali se esmerando e investindo nosso tempo cada vez mais para trazer mais conteúdos para vocês. Então, fiquem conosco, curtem, compartilhem. Nosso endereço lá do blog está aí embaixo. Muito obrigado. Até a próxima. Estamos nas redes sociais. E importante, hein? Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Seja um clicker. Vem com a gente. Um abraço.